Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso Mestre, nosso amigo de todos os momentos, envolva os nossos corações, que sintamos a sua presença entre nós, cumprindo a promessa que nos fez há 2000 anos e que segue certamente muito firme, promessa de que onde dois ou mais em seu nome se reunissem, aí estaria ele entre estes. Também a promessa de que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, é certo que ele, por meio dos seus mensageiros também, aqui está conosco, e pedimos, possa ele abençoar a nossa noite de reflexões, que o nosso coração, tocado por esse amor e por essa presença, possa se fazer aberto, receptivo, qual uma flor que se abre, a fim de acolher o orvalho bendito do céu, refrigerando-nos as dores, as angústias, falando-nos de esperança, do frescor da vida abundante com Jesus e com o Evangelho. Para mim, é uma imensa alegria poder estar aqui pela primeira vez nesta cidade, também nesta casa, mais do que centenária, certamente com uma história a envolver muitos e muitos corações dedicados que trouxeram trabalho até onde se encontra hoje. Certamente muitos e muitos corações que ainda haverão de se agregar a esse projeto espiritual, dando continuidade a esse, que é o verdadeiro fundamento e o verdadeiro objetivo de um núcleo espírita, de um núcleo cristão. Promover os laços de coração a coração. Porque são esses laços, um dia disse Jesus a Simão Pedro, são os laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Os laços das amizades, os laços do amor. Então, desde já, a minha gratidão pela acolhida de todos vocês. Espero, de alguma maneira, poder retribuir a esse carinho e essa gratidão com reflexões que possam ser úteis ao coração de cada um de vocês. E dentro da nossa temática, visando perlustrar o futuro em consonância com o Evangelho, vamos antes voltar ao passado, em busca justamente desse porvir. E o profeta Jeremias, no capítulo 31 de seu livro, nos versículos 33 e 34, nos traz uma bela síntese de todo esse projeto educacional que vem sendo desenvolvido, sob a tutela, naturalmente, de Jesus, desde há muito tempo. Como nós aprendemos com a doutrina espírita, mesmo antes de a humanidade ou dos espíritos aqui poderem encarnar, já era Jesus o coordenador deste projeto. Num esforço multimilenário, bilhões de anos, de preparação para essa escola bendita que ora nos acolhe, em que tanto temos aprendido, apesar das lutas naturais, que são, inclusive, o próprio meio de aperfeiçoamento e de aprendizado. Então, Jesus, ele vem coordenando não somente o projeto físico, juntamente com os seus arquitetos, engenheiros, biólogos, siderais, os seus mensageiros, os seus ministros, como nós vemos na bonita descrição tanto de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, como também na descrição de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. A gente percebe como tem sido esse processo, mas também e principalmente, Jesus é o coordenador do processo espiritual de educação dos que aqui estamos, em jornada também secular, de despertamento para o nosso porvir sublime, para os nossos potenciais, para a nossa natureza, a nossa destinação. Jesus, então, ao longo do tempo, na medida em que a humanidade foi alcançando faixas mais propícias em termos de discernimento, de lucidez, Jesus tem enviado mensageiros, tem enviado representantes seus em todas as culturas, em todas as tradições, trazendo a mensagem, graduada naturalmente, a expressão da luz, a expressão da verdade
como aprendemos, precisa ser graduada, a fim de que não segue, ao invés de instruir, de estimular, de educar. Jesus vem enviando esses mensageiros que vêm gradualmente desenvolvendo esse edifício, antes dele, antes da própria vinda do Mestre, lançando ali fundamentos, lançando bases, para que depois, durante a sua vinda, pudesse ele trazer os pilares mais essenciais, sobre os quais, depois, o Espiritismo viria a construir e dar continuidade a esse grande edifício, a esse grande projeto, que é o reino de Deus no mundo, obviamente começando pelos corações. Então, por isso a gente vai lá na figura de Jeremias, que é um desses mensageiros, que é um desses ceareiros desse grande projeto desenvolvido por Jesus, e que, alguns séculos antes de Jesus, então, sendo mensageiro do alto, e no simbolismo ali das Escrituras, né, do Antigo Testamento, um mensageiro de Deus, traz-nos essa reflexão que se encontra no capítulo 31, versículos 33 e 34. Essa síntese desse projeto educacional que, para nós espíritas, nós costumamos dividir em 3 etapas primordiais até aqui. A primeira revelação, na figura de Moisés, e também dos profetas, que vieram secundando o seu trabalho, que vieram dando continuidade. Depois, a segunda revelação, com a figura central e sublime de Jesus. E, por fim, aquela na qual nos encontramos agora, em continuidade a essas anteriores, o Consolador prometido, o Espiritismo. Recorrendo aqui, ou lembrando daquelas 3 palavras que Emmanuel se utiliza para sintetizar cada uma delas. A primeira, estabelecendo os fundamentos da justiça. A segunda revelação, o Evangelho, como o coração de tudo, o centro, a força pulsante da vida no amor. E o Espiritismo com a tarefa da verdade, no sentido de desdobrar todos os princípios, todos os elementos que ali já se encontravam em germe, mas que era preciso tempo a madurar o pensamento humano para que a gente pudesse lidar em mais profundidade, ou em maior profundidade, com o que ali já estava. Então, o Espiritismo com essa feição, essa função da verdade, no desdobramento dessas grandes verdades celestiais. E Jeremias, então, dirá, de certo modo, ali sendo um instrumento do alto, né? Ele diz assim: diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e as escreverei no seu coração. E eu serei seu Deus e eles serão meu povo. E naquele dia, ninguém mais dirá ao seu irmão, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, do menor ao maior deles. Essa é uma frase de Jeremias, séculos antes de Jesus, que, a nosso ver, é a síntese desse grande processo no qual nos inserimos, cuja finalidade é brilhar lá adiante. É esta: o coração convertido em santuário, em tabernáculo do Senhor. A lei divina, esculpida, escrita, em cada gesto, em cada atitude, em cada olhar. Na legítima compreensão do que somos, para onde vamos, de nossos imensos potenciais e da sublime destinação que nos espera a todos, e também na expressão daquilo que é o que há de mais glorioso na criação. A força luminosa do amor irradiando-se de nossos corações, convertendo não só a nossa vida, mas toda a vida ao nosso redor, nessa expressão de abundância, de alegria, de felicidade reais, que estão reservadas a todos os espíritos, a toda a família universal, no tempo e no espaço, conforme a aplicação de cada um. Mas o que Jeremias está vislumbrando, atuando ali como instrumento mediúnico, certamente do Cristo e dos seus colaboradores, é essa humanidade do porvir. Essa pela qual nós tanto ansiamos, essa pela qual tantos mártires, tantos heróis e heroínas têm trabalhado e dado as suas próprias vidas
ao longo dos séculos, como sementes que morrem, deixando árvores dadivosas, que têm sido sombras amigas, que têm dado tantos frutos a nutrir a humanidade ainda carente desse alimento espiritual, ainda sem saber muito ao certo o que busca e para onde vai. Aos peregrinos sem rumo, sem norte, esses corações que têm vindo regularmente têm sido essas árvores, têm sido oásis, que vão alimentando a esperança, que vão estimulando a força de realização, para que paulatinamente cada um avance na sua caminhada e com isso faça também a humanidade avançar. Mas esse é o horizonte que está lá, como terra prometida a todos nós. Em verdade, isso é a terra prometida, não um local. Todo aquele simbolismo que encontramos no Antigo Testamento, do êxodo, da jornada pelo deserto, em busca da terra da promissão, não é outra coisa senão a representação dessa grande jornada da humanidade terrestre. Em busca daquilo que intui, está lá mais à frente. A espera é o seu destino. Mas, ainda caminhando pelo deserto, muitas vezes em círculo, como o povo fez durante o êxodo, às vezes nos falta esperança, às vezes nos faltam recursos, é então que encontramos o bendito oásis, por exemplo, do Consolador, dessas mensagens benditas, ou dessa certeza, dessa convicção que nos fala desse amanhã tão promissor. Essa é, portanto, a terra da promissão. Esse estado da humanidade no qual ninguém mais precisará dizer ao outro, conhece ao Senhor, como disse Jeremias, porque todos o conhecerão. Será uma busca natural de cada coração. Não será mais preciso tantos arautos, nem tantos sacrifícios, porque então os corações estarão despertos e saberão que, para além das buscas materiais, que têm o seu valor, somos nós cidadãos de uma pátria celeste. Diria Paulo em uma de suas epístolas, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. A futura cidade, a nossa verdadeira pátria, nem na terra está. Um dia a terra será um reflexo dos céus, mas nem aqui permaneceremos, porque estamos destinados mesmo às estrelas, às esferas espirituais de beleza que sequer podemos imaginar por ora. Mas até lá, alimenta-nos essa esperança de na terra vermos também triunfar o bem e a mensagem do Evangelho. Quando então todos, do maior ao menor, conhecerão o Senhor e farão das páginas de suas vidas verdadeiros poemas, verdadeiros hinos de glorificação ao Senhor da vida e à sua lei de amor. E não por acaso, o apóstolo Paulo vai resgatar essa promessa de Jeremias. Na sua epístola aos Hebreus, no capítulo de número 8, versículos 10 e 11, ele traz justamente esses dois versos de Jeremias. Como a dizer assim, lembremos-nos da promessa? Pois então, mais uma etapa importantíssima se deu. Mais um passo fundamental na direção desta promessa ocorreu, está ocorrendo, naqueles tempos em que ele escrevia. Aquela carta, a Epístola aos Hebreus, que foi, como diz Emmanuel, no livro Paulo Estevam, escrita em lágrimas, tal emoção que vibrava no seu coração, ao escrever aquela carta para os seus irmãos, os seus conterrâneos, muitos deles com muitas dificuldades ainda para compreender a tarefa de Jesus, a proposta do Evangelho. Então ele resgata aquela promessa lá de Jeremias, dizendo, lembremos-nos, aquilo que lá estava, nós estamos vendo acontecer. Nós estamos vendo um marco inigualável na história da humanidade. Era isso que Paulo queria destacar. O que aconteceram naqueles anos, o que se deu naquela noite da natividade, é algo de uma beleza que a humanidade terrestre, nós, talvez ainda não consigamos aquilatar. Qual era a festa espiritual quando o Senhor da vinha desceu para estar com os vinhateiros?
quando o bom pastor fez esse cordeiro manso, para nos ensinar que a verdadeira força da vida, a que de fato conquista e transforma nos séculos, é a da humildade, é a do sacrifício, é a da renúncia, é a do amor. Então Paulo queria, em resgatando isso, falar do que estava acontecendo naquele contexto. E ele, como poucos, quanto mais o estudamos, mais o admiramos, ele, como poucos, soube dimensionar o que era ou o que é o Evangelho. A missão de Jesus. Ele conseguiu encaixar muito bem a atuação do Cristo dentro desse projeto, vislumbrando o passado de preparação até ali, começando em Abraão, passando por Moisés, pelos profetas, que deram esses fundamentos, mas ele soube também vislumbrar muito longe no tempo, alcançando mesmo aspectos que mais tarde estava reservado ao Consolador explicar e trazer à humanidade. Me recordo de uma mensagem que está na Revista Espírita, intitulada São Paulo, precursor do Espiritismo, uma mensagem do espírito François Nicolas Madeleine, e que o próprio Kardec comenta. François fala dessa... Primeiro ele fala do trabalho de Paulo no mundo espiritual, sempre ativo para que a mensagem de Jesus pudesse ser revivecida, ser recuperada em seus fundamentos simples, puros, originais. Ele fala o quanto Paulo, no mundo espiritual, de certo modo, se entristecia com a incompreensão acerca dos seus próprios escritos, que, mal interpretados, alimentaram compreensões muito distantes daquela proposta central do Evangelho, e que, por isso, ele seguia trabalhando no mundo espiritual para ajudar-nos a reajustar esse entendimento e essa visão. E ele ainda comenta dessa previsão, de certo modo, do quanto ele foi precursor de aspectos que só mais tarde o Espiritismo viria realmente desenvolver mais a fundo, tornar mais acessíveis, mas que nos seus escritos lá já estavam. Tal a sua capacidade de visão, profundamente inspirado, naturalmente, pelo alto. Por Estevão, que era o seu mensageiro, o seu auxiliar mais direto, né? Mensageiro de Jesus junto a ele, para que pudesse dar continuidade à sua tarefa. E aí, ele e o próprio Kardec comentam alguns trechos, por exemplo, de suas epístolas, em que ele já tratava de assuntos tais como corpo espiritual, ou perispírito, primeira carta aos Coríntios, como ele trata também de assuntos relativos à mediunidade, também na primeira carta aos Coríntios. Se a gente pega o capítulo 12 e o capítulo 14 da primeira epístola aos Coríntios, nós temos mudadas as expressões e os termos, mas nós temos basicamente uma descrição das faculdades mediúnicas. No capítulo 12 ele vai listando os diferentes dons ou carismas do Espírito. Fala da mediunidade e cura, do profetismo, disso e daquilo outro. E aí, ao final desse capítulo, ele ainda acrescenta, né? Mas acima de todos esses dons, lhes mostrarei um dom ainda mais excelente. E ele traz então o capítulo 13, em que fala da caridade. Porque lá, em Corinto, existia uma certa disputa, existiam certas vaidades, né? Não, esse dom é mais valioso que o outro, este é mais importante que aquele. E ele vai listando, e então diz, olha, todos, ele usa até aquele exemplo, né? É um corpo só, vários membros. Cada um com a sua função, cada um com a sua importância, nenhum mais importante que o outro. Mas acima de todos estes, há um dom excelente. Esse é o principal que deveremos buscar, sem o qual os outros quedarão inúteis. O dom do amor, da caridade, que é o que confere valor ao uso de todos os demais, que é o que orienta a ação de todos os demais. Então, mais um elemento, de certo modo, antecipando o Espiritismo, a centralidade da caridade. Fora da caridade não há salvação, já está lá em Paulo antes. Kardec, de certo modo, apenas recupera esse conceito, essa visão. Então, no capítulo 12, ele trata dos dons, no capítulo 13, ele trata da centralidade da caridade, no capítulo 14, ele, em linhas gerais, descreve uma reunião mediúnica. Fala
do espírito ou dos espíritos dos profetas, que cada um fale à sua vez, que existam aqueles que expliquem, aqueles que dialoguem, que os espíritos estejam sujeitos ao profeta, ou seja, a questão da necessidade do controle mediúnico, né, do estudo, do conhecimento de si mesmo, para que não nos façamos joguetes da espiritualidade, muitas vezes da espiritualidade menos feliz. Então ele vai explicando tudo isso, conceitos que lá já estavam na sua primeira epístola aos Coríntios. Conceito da vida no mundo espiritual, conceito do Cristo como governador do planeta Terra. Essas ideias todas ele já conseguiu pescar, tal a visão desse Espírito. Então ele, como poucos, conseguiu encaixar Jesus dentro dessa programação, dentro desse projeto espiritual. E em resgatando essa promessa, tinha essa finalidade de conectar as coisas, de mostrar, olha, nós estamos inseridos num processo. Os que vieram antes deixaram os fundamentos, mas não nos podemos ater apenas aqui, não nos podemos deixar estacionar. É preciso, partindo dessas bases, acolher agora o acréscimo, os desdobramentos que Jesus traz, os convites de realização, vislumbrando que também no futuro novos acréscimos da misericórdia virão. De certo modo, já prenunciando a vinda também do Consolador. E aí o Emmanuel vai comentar esses versículos de Jeremias, também de Paulo, né, na sua epístola aos Hebreus, no livro Pão Nosso, no capítulo de número 41, ele tem uma mensagem no futuro, em que ele comenta o versículo 11 da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo número 8, versículo 11, e não mais ensinará cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque cada um deles me conhecerá, do menor até o maior deles. E aí o Emmanuel, então, descreve isso para nós. Ele traduz essa promessa na realidade que um dia será a Terra, a humanidade regenerada. Então nós estamos começando aqui a nossa reflexão pelo futuro, para que não nos falte na caminhada e no presente a esperança realizadora. Porque é a esperança a força da vida. É a esperança, diz Alcino no livro Renúncia, invencível. E é preciso, portanto, que nos nutramos de esperança, e a esperança nasce dessa visualização do porvir, desse quadro claro e muito belo que a fé nos descortina. Não a fé simplesmente ingênua, mas uma fé lúcida, uma fé consolidada, uma fé bem estabelecida, porque pautada na compreensão das leis divinas e do processo em que estamos inseridos. A fé, então, abre os horizontes e os horizontes nos transmitem a esperança. E é a esperança que nos move na caminhada. É a esperança que nos dá força para superar os desafios e bem realizar o que nos compete no aqui e no agora. Eu me lembro daquele caso de um amigo do Galeano, ele contando que certa feita alguém perguntou a ele, para que servia a utopia? E ele então responde, a utopia ela está no horizonte. Eu caminho 10 passos, ela se distancia mais 10 passos. Eu caminho 5 passos, ela se distancia mais 5 passos. Então você me pergunta para que serve a utopia? Justamente para isso, para que eu siga caminhando. E no nosso caso aqui ainda, fazendo uma paráfrase ou uma adaptação, não é nem utopia, é certeza. Porque o que é desígnio de Deus é certo. O que é projeto divino se estabelecerá. Conosco ou sem nós. Conosco ou apesar de nós. Felizes os que puderem seguir com o projeto divino e não se anteporem a ele. Mas o que é projeto, o que é desígnio do Criador, há de se estabelecer. Então não é nem a utopia que nós estamos a perseguir, é a certeza, é a convicção. E ela parece se distanciar, mas no fundo é justamente para nos estimular a seguir caminhando. Porque um dos imperativos da vida, disse-nos Jesus, é sede perfeitos. Sede perfeitos, e não é qualquer sede perfeitos. Qual é o modelo, qual é o referencial que Jesus nos dá de perfeição? Qual é o modelo referencial que Jesus nos dá de perfeição? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. No primeiro momento a gente fica a pensar, mas como é possível? Se Deus
é Deus, e nenhuma criatura jamais se igualará a Ele. Em que sentido Jesus quer dizer que sejamos perfeitos como Ele? Mas aqui está a nuance da lição e a grandeza da sabedoria de Jesus, que ressalta cada vez mais grandiosa, cada vez mais bela, na medida em que nos dedicamos à lição. Ao longo do Evangelho, ora Jesus se refere a Deus como meu Pai, ora como nosso Pai, ora como vosso Pai. Então o pronome aí se modifica, e não é por acaso que o pronome se modifica. Quando Jesus fala de meu Pai, ele está falando da perspectiva que ele tem do Criador, que para nós, por enquanto, é vedada. Não alcançamos, não imaginamos o que Jesus entende e sente de Deus. Apenas tangenciamos. Quando Jesus fala nosso Pai, ele quer destacar aquilo que já é comum, aquilo que nós e ele já conseguimos sentir. Ele quer justamente dar esse sentido de universalidade, fazer nos sentirmos como irmãos, partilhando dessa mesma origem, desta mesma filiação. Nosso Pai, o Pai Nosso, por exemplo, da oração. Mas quando ele fala vosso Pai, ele está adotando a perspectiva subjetiva, isto é, cada sujeito, cada indivíduo, na perspectiva em que ele já consegue enxergar o Criador. O quanto ele já consegue entender de Deus, isso para ele é o referencial por hora. Porque ele vai amadurecer. Na medida em que ele amadurece, também a sua visão de Deus se aperfeiçoa. Então, esse referencial é um referencial que está sempre se atualizando. Agora o Espírito enxerga tal perspectiva acerca do Criador. Ele avança mais um pouco, sobe mais um pouco na montanha da evolução, ele enxerga Deus um pouquinho mais amplamente, um pouquinho mais profundamente. Então, esse vosso Pai, ele é, na verdade, um loop, né? Ele é, na verdade, um ciclo infindável, em que, quanto mais o Espírito progride, melhor ele compreende a Deus. Quanto mais compreende a Deus, mais deveres ele compreende perante a lei divina. Quanto mais se aplica a esses deveres, mais ele compreende a Deus. Se ele mais compreende a Deus, mais amplamente ele compreende a lei. E assim ele vai progredindo indefinidamente. Esse é o sentido. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ele não fala, sede perfeitos como Deus é perfeito, porque isso seria inviável para a criatura. Mas ao dizer como vosso Pai, ele está dizendo assim, aquilo que você já consegue alcançar. Aquilo dentro do que a sua consciência já está esclarecida e informada. Atue no máximo dos seus esforços dentro desse paradigma. Porque então, atuando aí, que você cresce. E com isso cresce também a sua consciência, a sua lucidez. Então, na verdade, Jesus nos dá ali um programa eterno de aperfeiçoamento. Porque, gente, por mais avancemos nós na senda de evolução, por mais cresçamos em espírito e sabedoria, o que nós já caminhamos é limitado, concorda? Tem um ponto de início. Tem o ponto onde estamos. Então, existem dois limites. Se existem dois limites, eu sei. Tem aí um tempo definido. Tem aí algo delimitado. Agora, entre o ponto em que estamos e Deus, dá para definir? Dá para delimitar? Como dizem algumas tradições espirituais, para além do infinito, começa o Criador. Então, na verdade, isso para alguns pode ser até desanimador, mas pelo menos para mim é extremamente animador. Não se zera a vida, não tem fim do jogo, não tem última fase, pelo contrário. Até o Cristo está em processo também de ampliação de suas possibilidades. O Chico, certa feita, conversando com Herculano Pires, eles falavam sobre isso, sobre a questão dos Cristos planetários, né, a comunidade dos espíritos puros que regem o sistema solar, sobre a qual Emmanuel também fala no livro A Caminho da Luz. E aí o Chico está conversando ali com o Herculano, ele fala, olha, é preciso que nós convenhamos, se nós temos aqui Jesus como governador espiritual do nosso planeta, é preciso convir que, governando o sistema solar, nós teremos um Cristo de maior capacidade criadora ainda.
Só que o sistema solar é uma quadra, é uma quadrazinha, uma esquinazinha da nossa galáxia. E essa galáxia há de ter também um Cristo. E aí você já imagina a capacidade de um espírito desse para governar milhões e milhões de estrelas com os planetas que as orbitam. Só que a nossa galáxia, ela é um quinhãozinho do universo. E ela faz parte de agrupamentos de galáxias, vai saber o quê? E assim vai, gente. E quando você vai fazendo esse exercício, chega uma hora que você fala, não tem fim, onde eu vou parar? Onde nós vamos parar? Tem até aquele caso, né? Falando sobre isso com o Herculano, lá no livro Na Era do Espírito, o Chico diz que certa feita indagou para Emmanuel e queria entender melhor a Deus e a Jesus. E aí o Emmanuel apareceu e falou, não, eu acho melhor você ficar por hora com a compreensão que é possível, Chico. E eu digo, não, mas eu gostaria, sim, de ter uma... Então, tudo bem. E aí o Emmanuel projeta uma tela mental, uma viagem, em que o Chico se vê deixando gradativamente a Terra. Ele vê Pedro Leopoldo, não sei se era em Pedro Leopoldo ou já em Uberaba, ele vê ficando pequeno, daqui a pouco ele vai vendo o planeta, daqui a pouco ele vai vendo o sistema solar, daqui a pouco vai indo naquela voragem, ele vai indo, vai subindo, chega uma hora que ele fala, pelo amor de Deus, deixa eu voltar. Quero um cafezinho, quero o meu chinelo de volta, porque não aguenta. É isso, gente, é disso que nós estamos falando. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Se até o Cristo, com todo respeito, todo carinho que temos a nosso Senhor Jesus Cristo, se até Ele é Espírito também a ampliar possibilidades, imagina o que não temos ainda a avançar. Por isso, lembramos daquele conceito de sabedoria. Certa feita eu vi o físico brasileiro Marcelo Gleiser, né, uma das metáforas mais interessantes sobre essa questão do conhecimento, da sabedoria real, e ele dizia assim, que o nosso conhecimento é tal qual uma ilha, cercada pelo oceano daquilo que ignoramos. Quanto menor a ilha, menor o perímetro de contato entre a ilha e o oceano do desconhecido. No entanto, quanto maior a ilha, maior o perímetro de contato da ilha com o oceano do desconhecido. Ou seja, quanto mais a gente conhece, quanto maior é a nossa ilha, maior, na verdade, é a nossa fronteira com o desconhecido. Isto é, mais noção temos do que desconhecemos no infinito da criação. Esse é o conceito que Sócrates tomava muito por base lá da sua maiêutica, do só sei que nada sei, que não é ele próprio que cunha, mas que é bem o espírito da sua reflexão. É essa ideia de que a verdadeira sabedoria nasce do discernimento, da capacidade de discernir o quanto ainda ignoramos. Apenas aprendemos a soletrar, diz o Espírito Mariano por Chico Xavier, apenas aprendemos a soletrar o alfabeto da sabedoria quando tomamos consciência do infinito da nossa ignorância. Então essa é a jornada em que estamos lançados, convidados ao aperfeiçoamento, para que, alimentados e nutridos por esses horizontes agora infinitos que se nos abrem, nunca nos falte estímulo para operar no nosso círculo aqui ainda estreito, ainda limitado, mas que se expande, na medida também que o espírito se expande. Percepções, potenciais, potências, o espírito expandindo-se, ele também vai conseguindo alcançar cada vez maior, né, uma expansão cada vez maior do universo e da vida. E aí, nesse espírito, então, de estímulo, para a gente poder vislumbrar o que nos espera, o Emmanuel comenta esse versículo dizendo, quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, então, no dia que o Evangelho for, de fato, Evangelho vivo, escrito, vivido em cada gesto e ação de nossas vidas, o que acontecerá? O companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, porque não mais será preciso, porque os espíritos estarão já minimamente lúcidos dos seus deveres perante a lei. Porque falar sobre evolução, gente, falar sobre educação, que é base de evolução, é falar especialmente sobre essa adesão consciente do espírito ao seu próprio processo. Nós
no auxílio que buscamos prestar aos outros, podemos, no máximo, estimulá-los, inspirá-los, instigá-los pela vida que expressemos, pela fé, pela alegria, pela resignação, pela esperança. A gente abre alguns horizontes, algumas frestas para aqueles que ainda estão simplesmente no terra a terra. Agora, falar de evolução mesmo é falar de adesão consciente ao seu próprio processo de educação. O cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio. Imaginemos o futuro da humanidade em que não mais serão necessários tribunais, nem tampouco cárceres, porque cada espírito já verá o tribunal da consciência a reger sobre os seus atos, o juízo consciencial a lhe orientar sobre os melhores caminhos, as melhores escolhas. Cada um entenderá que a verdadeira prisão é a prisão íntima. Nas cadeias que vamos mantendo, cadeias de ignorância, cadeias de nossas paixões, nas quais muitas vezes vamos nos conduzindo vida fora, julgando-nos livres, mas ainda tão atados a uma expressão de vida tão estreita. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão à sementeira do solo. Então, todo o metal, ora utilizado na indústria bélica, um dia estará convertido à indústria do progresso, da fabricação de outras coisas mais edificantes para a humanidade, ao trato do solo, à agricultura, enfim, a aplicação será outra. O ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. O próprio Emmanuel chega a dizer, em determinado momento, que todo o progresso tecnológico que agora estamos vivendo, de maneira mais acentuada, isso sempre existiu ao longo da humanidade, que as tecnologias eram mais elementares, mas o fogo lá atrás era uma primeira tecnologia, a pedra, os instrumentos de pedra eram já tecnologias, num certo sentido, mas agora a gente tem vivido de maneira mais pronunciada a questão das máquinas, da automação, e o Emmanuel dirá que tudo isso vem atender a um propósito, embora muitas vezes ainda não saibamos utilizar devidamente todas essas possibilidades, mas isso visa cada vez mais eximir a criatura humana dos trabalhos mais, digamos assim, materiais, mais físicos, para que nos voltemos em espírito cada vez mais para os labores do intelecto e do sentimento, para os desenvolvimentos espirituais. Então, no porvir da humanidade, aquilo que é mais material estará a cargo dessas tecnologias, para que os seres voltem-se mais para as conquistas imortais do espírito. A gente tem visto já características desse processo, embora muitas vezes acabemos nos tornando reféns das tecnologias, ao invés de bons utilizadores delas, mas é o processo de adaptação. Tudo isso vem para, digamos, dinamizar ainda mais o progresso da humanidade. Até recentemente, eu passava por uma mensagem muito interessante na Revista Espírita de fevereiro ou março de 1864, em que Kardec ele dialoga ali, ou ele recebe duas mensagens de dois espíritos que estiveram envolvidos foram inventores do tear. Lá, as primeiras versões do tear, final do século XVIII, início do século XIX. E é muito interessante as considerações que eles trazem sobre o papel dos inventores, desses que, de certo modo, trazem o progresso material, que, num primeiro momento, gera certos problemas, certas dificuldades, porque há toda uma mudança até na maneira de se executar o labor e tudo mais, mas que, a longo prazo, aquilo visa dinamizar em muita evolução da humanidade. É muito interessante essa abordagem dos espíritos, fica aí a sugestão. A justiça será ultrapassada pelo amor. Olha que bonito. A justiça será ultrapassada pelo amor. Em outro momento, Emmanuel dirá que quando o amor passar a reger a vida, a justiça ela vai se recolhendo aos bastidores. Porque ela não precisa mais
apresentar a sua afeição tão enérgica. Quando o amor rege a vida, a justiça, feliz, apenas contempla o desenvolvimento desses frutos. Mas até então, até aqui, de um modo geral, a justiça vem caminhando mais à frente, porque representa essa face mais enérgica da lei, ainda necessária para nos despertar muitas vezes. Me recordo de uma frase do Emmanuel, no prefácio do livro Falando à Terra, que eu acho que ilustra bem isso. Ele diz assim, que a gazela desperta com o simples canto dos pássaros, ao passo que a pedra apenas com a explosão da dinamite. Então são as maneiras, né, as feições com as quais, ou por meio das quais a lei divina se nos manifesta. Quanto mais endurecidos, quanto mais ainda cerrados em nós mesmos, quanto mais cristalizados, mais a feição enérgica, a dinamite, às vezes, da justiça, que chega nas suas formas mais enérgicas. Por outro lado, quanto mais sensibilizado já o coração, quanto mais entregue por si mesmo a esse movimento voluntário de iluminação, mais ele consegue despertar aos sutis convites do amor. Então a gente vai amadurecendo o nosso trato com a própria lei, na medida em que vamos também a ela nos adequando. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. Porque até aqui, meus amigos, quantas vezes, a pretexto de sermos justos, fiéis, ortodoxos, não temos nós feito ou cometido grandes equívocos. O próprio Saulo, antes da conversão, antes de acrescentar ao seu quadro de trabalho ali, as suas perspectivas, o amor acima da justiça, ele, em nome do Criador, em nome da justiça mosaica, perseguiu, torturou, excluiu, prejudicou. E nós ainda hoje, às vezes, por não estar o amor tão equiparado assim com a justiça, em nome dela, às vezes nos excedemos. Somos excessivamente duros, ríspidos, às vezes intransigentes, como o próprio Simão Pedro também houve por aprender. Ele que era a expressão da firmeza, intransigente, um cão de guarda de Jesus. Se aproximavam os pecadores, Pedro era o primeiro a destacar as feridas. Tem uma hora lá que Jesus estava saindo, chegaram 3 ou 4 indivíduos, e Jesus fala assim, Pedro, ampare a eles com a verdade. E Pedro, pode deixar, Senhor, pegou o bastão da verdade, isso é comigo mesmo. Você, Joacás, eu conheço, você fez isso e aquilo outro com seu pai, o que você está fazendo aqui? Como é que você tem coragem de aparecer aqui? Você, Joaquim, você fez isso? E foi, né? Jesus volta, Pedro vai todo orgulhoso, eu tratei eles assim, no jeito, né? A verdade mesmo. E aí Jesus volta-se para ele e diz, Pedro, mas eu pedi para você ampará-los com a verdade, não esmagá-los com a verdade. Então Pedro, aquela justeza, né? Aquela firmeza, não reconhecendo ainda que ele também era passível de queda, foi mantendo-se assim por muito tempo já, de convivência com Jesus. Até que, já nas culminâncias da missão de Jesus na terra, na última reunião entre ele e os discípulos, antes da crucificação, Jesus fala, ou prepara-os para o que estava por vir, e Pedro, então, querendo mostrar aquela justeza dele, aquela firmeza, irei contigo até o fim, Senhor. Se preciso for, morro contigo. E Jesus, então, volta-se, Pedro, esta sua postura pede maiores ensinamentos da vida, porque esta noite mesmo, você vai aprender que a criatura no mundo é mais frágil do que perversa. Ele, que até então havia sido tão duro, havia de conhecer essa própria dureza agora, quando ele era o que estava caído. Porque, como sabemos, naquela noite mesmo, o nega por 3 vezes. E ao negá-lo, Pedro olha para a prisão, ali na casa de Anás, onde Jesus estava preso à noite. Quando ele olha, ele encontra o olhar de Jesus. Se imagina esse contato visual. Depois de tê-lo negado 3 vezes, quando, poucas horas antes, havia afirmado com todas as veras do seu coração que seria fiel.
Mas o mais impressionante e que realmente marca, aí a gente vê a força do amor acima de todas as outras. Jesus, naquele olhar, não transparecia qualquer condenação, qualquer cobrança. Não havia nenhum laivo assim no pensamento de Jesus. Está vendo, Pedro, você fazia isso? Não tinha nada disso. Tinha somente amor e misericórdia. E é ali que começa a grande transformação de Pedro, entendendo que o amor precisa caminhar lado a lado e até mais à frente da justiça, para que ele então possa iluminar a nossa justiça, para que ela seja também misericórdia, para que ela tenha também a expressão da compreensão da fragilidade dos corações humanos. E é aí que a gente vê aquela transformação maravilhosa do Pedro que conhecemos antes da negação, durante a convivência, ali quando Jesus ainda estava encarnado, e o Pedro que nós conhecemos no Paulo e Estevão, transformado pelas lutas da vida, burilado pelo contato com as fragilidades humanas, especialmente as suas próprias. Nós vemos aquele Pedro convertido num esteio, numa rocha de apoio, de sustentação, porque à justiça agora ele havia agregado o amor, como Saulo também o fez. De perseguidor faz ele esse grande arauto, esse coração com uma imensa capacidade agregadora, porque sabedor das fragilidades humanas também, ele que identificou as suas próprias naquele deserto, tanto no encontro em Damasco, como depois também no oásis de Dan. Então é isso, os filhos da fé não serão somente justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor. De alegria e louvor sobretudo. Porque nem pedir mais será necessário, a não ser pedir lucidez, discernimento. E no mais, só agradecer. E as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem, de cada criatura, em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Então essa é a descrição que Emmanuel nos traz dessa promessa de Jeremias, que nos foi trazida muitos séculos antes do próprio Cristo, mas que a gente tem visto ao longo dos séculos, embora aos pessimistas não o pareça, mas que temos visto ao longo dos séculos, especialmente naquilo que os nossos olhos já conseguem divisar do porvir, temos visto se cumprir, e há de se cumprir certamente tal promessa. Mas é preciso que, em vislumbrando e nos nutrindo com esse futuro que agora se nos mostra, tão cheio de luz, é preciso que agora tomemos nós a consciência devida para a realização e a construção deste futuro. Porque, como vemos no prefácio do livro Ave Cristo, as ideias celestes ou as bênçãos do céu pedem recipientes na terra. As ideias divinas do Evangelho de Jesus pedem mãos em serviço no orbe. Aqueles que poderão, em atuando primeiramente por si, ou partindo de sua ação, de sua própria mobilização para isso, consigam contagiar também outros corações para a concretização. E é isso que Paulo quis traduzir nas suas cartas, quando, em mais de um momento, ele define a igreja do Cristo como sendo o corpo do Cristo. Igreja, a palavra grega eclesia, significa assembleia, comunidade. Então, a igreja do Cristo não é uma denominação específica, é o conjunto dos corações que a ele já se vincularam, pelos ideais que atendem, pelos princípios pelos quais se norteiam, não necessariamente cristãos. São da igreja do Cristo muitos outros, de outros rótulos, ou até sem eles, mas que laboram dentro desses princípios. E Paulo, então, define essa igreja como sendo o corpo do Cristo.
Ele é a cabeça, de onde vêm as ideias, a fonte, o manancial da inspiração. Mas cada coração que a ele se vincula na terra assume um compromisso de ser no mundo as suas mãos, a sua boca, os seus ouvidos, os seus olhos, que estejam em serviço ao próximo, na concretização diária deste reino. Então nós começamos aqui pelo fim, vislumbramos o futuro, o final, a terra da promissão. Agora daremos uma pausa para depois falarmos sobre o processo, a caminhada, a jornada, o êxodo em direção a essa terra prometida que a todos nos espera. Então damos aqui um intervalinho de uns 20 minutinhos e daqui a pouco retomamos para a continuidade das nossas reflexões. Então, meus amigos, retomando as nossas reflexões, depois de mais essa belíssima canção, que muito prepara, né, o nosso coração para o contato e a sintonia com o Evangelho. A gente vai se lembrando da própria definição do apóstolo Paulo, no Livro dos Espíritos, na questão de número 1009, quando ele diz que o objetivo da criação, que foi expresso, que estava ali idealizado no Cristo, consiste no culto harmonioso do belo e do bem. Então, Evangelho e arte, música, canto, essas expressões sublimes que tocam o sentimento, elas formam nessa composição o belo e o bem, formam a própria glória da vida, o objetivo que nos cabe cultivar. Então, assim preparados, a gente volta à nossa reflexão, recordando que, na primeira parte, nós focamos sobretudo em apresentar o horizonte, aquilo que está lá e que nos impele a caminhar. Aquilo que não é utopia, uma certeza, convicção, pela qual nos cabe trabalhar, realizar, a fim de que mais prontamente faça-se o futuro presente. Porque esse é o grande objetivo em se tratando de Evangelho, converter o futuro em presente, trazendo-o para a realidade da nossa vida. Como nós vemos também no próprio movimento interno da criatura, em lembrando daquela conceituação de André Luiz e de Calderaro no livro No Mundo Maior, quando tratam da casa mental e dos 3 andares da casa mental, nós temos a base, digamos assim, né, o sótão, a representar ali o conjunto de hábitos, automatismos que já trazemos, representando também o pretérito. Nós temos o presente, a representar ali o nível consciente, onde operam a vontade, onde opera ali a realização. E, finalmente, nós temos o andar superior da casa mental, onde estão os ideais e as metas superiores, representando também o futuro. E o que será a concretização do Evangelho, senão beber deste futuro, buscando a elevação do pensamento, do sentir, trazendo, então, aquilo que era futuro, aquilo que era teto, para um novo piso da nossa jornada evolutiva. Em síntese, é o que vamos fazendo. Na jornada de aprendizado com Jesus, vamos caminhando sempre entre um céu e uma terra. A terra a representar o piso em que já laboramos, o que já conseguimos consolidar. O céu a representarem os horizontes, as metas que ansiamos, o futuro que nos cabe concretizar pelo esforço no presente. Por isso, talvez, Jesus tenha dito: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porque na jornada de amadurecimento espiritual, nós vamos consolidando novas terras e vislumbrando novos céus, mas sempre o fio condutor de nossa evolução são as lições de Jesus. Claro, mais bem compreendidas, mais profundamente entendidas. Por isso Jesus é mestre para todos os espíritos na terra, em todos os degraus de evolução. Até aquele benfeitor que aparece no livro Obreiros da Vida Eterna, naquela condição, Asclépios, né, vindo de esferas espirituais sublimes, a tal ponto era a sua desmaterialização, que precisa ser materializada em nosso lar, contar com o auxílio de médios de materialização em nosso lar. E qual não é a surpresa de André Luiz quando, na medida em que Asclépios vai oferecendo as suas orientações, porque eles estavam ali numa reunião de orientação, de coordenadores de tarefas no plano, na crosta terrestre, e Asclépios trazia consigo um conjunto de pergaminhos
que ele tira e então ele lia. A cada dúvida, a cada indagação que surgia, ele lia uma frase. E a surpresa de André Luiz é identificar que as frases que ele tem como material de consulta, de estudo para ele, onde está em esferas sublimes, é o mesmo evangelho que aqui nós estudamos. Naturalmente, com uma outra terra e um outro céu, com outro piso e um outro horizonte. Mas, no fundo, é isso que a gente vai fazendo no evangelho. A gente vislumbra o céu para que, inspirados, né, instigados, a gente queira trazer isso para a nossa terra, para a terra de nós mesmos, estabelecendo esse novo fundamento. Porque o evangelho, e Emmanuel é muito feliz, acho, nessa definição, é uma das que mais gosto acerca do evangelho, que está no livro Vozes do Grande Além. Emmanuel tem um capítulo chamado A Ideia. Aliás, fica a sugestão, essa obra é uma obra magnífica, juntamente com a sua irmã, Instruções Psicofônicas. As duas únicas obras do Chico de origem psicofônica, que foram então transcritas pelo saudoso Arnaldo Rocha, que participou daquelas reuniões, que gravou essas comunicações. Inclusive, nós temos os DVDs dessas psicofonias do Chico. Acho que são os únicos registros que nós temos, além daquelas que foram trazidas, mas lá no caso foi psicografia, né, no Pinga Fogo. Mas quem puder acessar essas obras e também esses registros em áudio, é algo maravilhoso. E ele tem essa mensagem chamada A Ideia, em que ele define o evangelho como uma equipe de ideias gloriosas, de amor puro e fé transformadora, que o Cristo trouxe à terra, guindando-nos ao reino dos céus. Olha a visão de Emmanuel sobre o que é o evangelho. É um conjunto de ideias, um conjunto de sementes, que o Cristo trouxe dos celeiros cósmicos, dos celeiros sublimes da espiritualidade superior, para o plano da terra, a fim de que cada espírito, cada coração, que no fundo é um campo a ser cultivado, possa, na medida do seu empenho, da sua dedicação, ir cultivando. E aí Emmanuel vai descrevendo cada vivência de Jesus, cada exemplo, cada testemunho do Mestre, no fundo, era a implantação de uma dessas ideias, de uma dessas sementinhas. Então, por exemplo, no Calvário, Jesus implantava no psiquismo humano, para os séculos do porvir, a ideia da renúncia, a ideia do perdão incondicional. Na vivência ali, ou no momento do Tabor, Jesus implantava a ideia da importância da transcendência, da elevação em nossas vidas. Na simples manjedoura, Jesus implantava para a posteridade a ideia da singeleza, da simplicidade, da humildade. Então, cada ato da vida de Jesus é composto destas sementes, dessas ideias que, lançadas profusamente no solo dos corações e das mentes, esperam a dedicação de cada lavrador humano, de cada espírito lavrador de si mesmo, para que venham a florescer e a frutificar. Então, se a gente já vislumbra a árvore da vida lá à frente, se já a vimos em Jesus, né, o que estamos destinados a ser, o que em nós por ora é semente, em Jesus é fruto dadivoso, é fruto sublime, essa árvore tão repleta de seiva que é o Cristo, é o que nós estamos destinados a ser. Se já vislumbramos isso, agora é preciso voltemos, digamos assim, ao piso da terra, né? Não vivamos somente na contemplação e no deslumbramento, volvamos à realidade que nos pede, sobretudo, realização. Então a gente viu a terra da promissão, agora é preciso marchar em direção a ela, com firmeza, com resolução, com foco. Como dizia Paulo, prossigo para o alvo. Porque até aqui, amigos, a nossa condição, em verdade, está muito bem representada, mais uma vez lembrando o símbolo do Êxodo, naquilo que aconteceu naquela jornada. Quem se recorda da história? Eles vão caminhando, né, Moisés os tira do Egito, e olha que interessante, Egito, em hebraico, Mitzrayim, significa estreiteza, limitação. Os chama ao deserto em busca da terra da promissão. Percebem o símbolo? Aquele espírito que vive única e exclusivamente para a matéria, ele está na estreiteza, ele está no Egito. A gente entra no deserto ainda desconhecido de nós mesmos, e o que acontece com o povo? Logo começam as dificuldades, começam a reclamar de Moisés.
que você nos tirou de lá? Lá, pelo menos, a gente tinha carne, a gente tinha o pão. Ou seja, o espírito que inicia a jornada, quando começa a ver as dificuldades, qual é a tendência? Voltar à acomodação. Sensações efêmeras atendidas? Está tudo ok, está tudo beleza. Não precisa mais do que isso. Mais do que isso é procurar dificuldade. É procurar dor. Para que complicar se lá estava tudo tão bem? Eram escravos no Egito. Mas, desde que as satisfações imediatas estivessem satisfeitas, contentavam-se com aquilo. Não é o que nós muitas vezes fazemos? Quando a vida nos convida a deixar a escravidão das paixões, a estreiteza da vida muito limitada, convidando-nos para isso a cruzar desertos, primeira dificuldade maior, nossa tendência, o nosso impulso é, não, vou voltar para o Egito. Então ali a gente tem o símbolo da jornada dos espíritos, deixando a materialidade quase que absoluta, avançando para a terra da promissão, que é o símbolo da espiritualidade desenvolvida. A desmaterialização, a integração com o Criador, aquela condição definida na questão 170 de Livro dos Espíritos, que se torna o espírito depois da sua última encarnação. Espírito bem-aventurado, espírito puro. Isso é a terra da promissão. E essa jornada que inicia com Moisés, mas olha que bonito. Depois que Moisés desencarna, né, lá no Monte Nebo, ele tem aquela visão, ele não entra na terra da promissão, mas alguém assume seu lugar. Quem é esse alguém que assume seu lugar? Josué. O nome de Josué em hebraico é o mesmo nome de Jesus, Yeshua, Yehoshua. Como, de certo modo, é já mostrar que Moisés inicia, mas depois vem o Cristo dar continuidade e levar até a terra da promissão. Só que tem todas as dificuldades do processo, tem as tentações, que depois seriam as mesmas tentações vividas por Jesus no deserto. Tudo aquilo é um símbolo, é uma parábola muito bela, Mateus capítulo 4. Nas 3 tentações em que o povo falhou no deserto, Jesus manteve-se firme. Como apresentar para nós a postura diante das 3 tentações que ali são expressas. Mas chegando perto da terra da promissão, Moisés ele envia alguns mensageiros. Ele envia alguns emissários ali, dentre eles o próprio Josué, Caleb e mais outros 10, se não me engano, eram 12 ao total. O número 12 aí tem um sentido, por óbvio. E aí eles voltam, e a imensa maioria deles, 10, dizem, olha, não vai dar certo não. Nós não vamos conseguir entrar. Essa terra ela é habitada por gigantes, isso, enfim, encontrando dificuldades, encontrando obstáculos. E só Josué e Caleb, então vamos tentar, vamos adiante. O que acontece? O povo reluta, não quer avançar, e então, tendo estado às portas da terra da promissão, fica 40 anos andando em círculos no deserto. Né? Porque parece que 40 anos, nem é uma jornada tão longa assim, mas 40 anos andando em círculo no deserto. Meditemos aqui na simbologia profunda disso. Se não é uma representação de nós que temos estado às margens da terra da promissão, que há tanto temos conhecido o Evangelho, porque o Evangelho é a terra prometida, disse Gamaliel a Saulo. Quando este o busca em Palmira, ele volta-se para o pupilo e diz, em minhas meditações, eu percebi que, em verdade, o Evangelho do Cristo é a terra prometida. Dali é que haverão de manar, de jorrar, né, o leite e o mel, como na promissão, o leite e o mel que nos sustentam, a esperança, a fé, ele é a terra da promissão. No entanto, nós outros, o conhecendo há tantos séculos, talvez, temos estado ali, andando em ciclos nos desertos de nós mesmos, percorrendo ilusões, miragens nesse deserto, perseguindo miragens, quando estamos à margem da terra da promissão, sem a coragem de entrar. Porque foi o que aconteceu. Eles viram, nossa, tem gigantes lá dentro. Que gigantes eram esses? Senão os gigantes, as montanhas a serem movidas dentro de nós. Os nossos adversários reais que não estão lá fora, nas forças exteriores, mas em nós. E em temendo-os, em faltando a coragem e a humildade devida de faceá-los, a gente prefere fugir e ficar caminhando em círculos. Como Emmanuel vai definir numa expressão que ele utiliza, né? O ciclo vicioso das reencarnações de baixo teor espiritual. Às vezes o espírito fica séculos ali, tropeçando nos mesmos pontos, estando às portas da terra prometida.
Por isso Paulo, e esse é um dos temas principais da carta aos Hebreus, Paulo, ele lembra o símbolo do êxodo para falar para nós, os que já recebemos a mensagem do Evangelho. Diferentemente do que fizemos outrora em nos negando a entrar, Paulo diz, eis agora o tempo, avancemos enquanto é hora. Não mais andando em círculos, firmemos o propósito, para que deixando a aspereza, as agruras desse deserto, pelo amor saibamos transformá-lo num Éden de verdura, num Éden de cor, num Éden de perfume e de beleza, no desenvolvimento desse reino divino em nosso interior. Então essa é a ideia do processo que nós temos então a desenvolver, que nós temos que passar para que o Evangelho se consolide em nossas vidas e no conjunto na humanidade terrestre. E de certo modo Jesus ele nos preparou para o processo, ele nos alertou das dificuldades, convidou-nos tantas vezes ou falou-nos tantas vezes sobre a necessidade do vigiar, do orar, do estarmos atentos, mas em especial há um sermão seu que às vezes não é tão estudado, tão aprofundado, até pela dificuldade, por conta dos simbolismos que ele apresenta, mas que é, quanto mais o estudamos, mais percebemos, profundamente necessário e pertinente aos nossos tempos. Porque, de certo modo, ele é a síntese do que nós vivemos até aqui e do que está por vir, até a promissão, até que alcancemos a terra prometida. Estou falando do sermão profético de Jesus, no capítulo 24 de Mateus. Ele também se encontra de maneira muito similar nos demais evangelhos sinóticos, em Marcos e em Lucas, com algumas modificações, mas geralmente adotamos ou utilizamos aqui a versão de Mateus, no capítulo 24, que, vencidas as dificuldades da letra, nos trazem, digamos assim, um panorama de tudo o que tem acontecido até aqui, no que diz respeito à evolução da mensagem de Jesus, né, aos acontecimentos a posteriori da sua vinda, os alertas, os perigos, os desvios ali estão previstos, mas também Jesus finaliza com a perspectiva do sucesso, do triunfo da sua mensagem no mundo. E essa conversa, né, esse sermão, melhor dizendo, ele nasce de uma conversa de Jesus com os discípulos, quando eles estavam ali no templo, em Jerusalém, e em determinado momento os discípulos se aproximam dele e dizem, veja, Senhor, que belas colunas, né, que bela construção. E aí Jesus até corta assim direto, né, não ficará pedra sobre pedra. Como a dizer assim, que uma das principais finalidades da sua vinda e do Evangelho entre nós é a renovação do nosso entendimento de ligação com o Criador, de interação, de adoração a Deus. Jesus ele está construindo com o Evangelho um novo templo. Porque ele diz assim, isso foi então um dos motivos pelos quais ele foi acusado, né? Não sobrará pedra sobre pedra, mas em 3 dias edificarei um novo templo. Claro que uma primeira referência sua diz respeito à ressurreição. Porque, passados 3 dias da crucificação, ele volta em espírito. E aí, conectando com o que ele havia dito, no fundo ele está falando o quê? Um dos principais objetivos do Evangelho é fazê-los entender que o Espírito, você, é o grande templo. Para além das construções, muitas delas belas, magníficas, que expressam a nossa gratidão a Deus, que expressam o nosso louvor, a nossa adoração a Ele de alguma maneira, mas para além dessas, que muitas vezes têm centralizado as nossas preocupações, é preciso meditar sobre a mais alta de todas as capelas, como diria Alta de Souza, o mais sublime de todos os templos, no santuário do coração. Espíritos que somos. Então Jesus ele faz essa mudança fundamental de perspectiva. Em 3 dias edificarei um novo templo. Mas há um entendimento também dos 3 dias como períodos mais amplos. Né? O próprio Haroldo tem um estudo muito interessante sobre o Apocalipse, que ele vai falando dos períodos, dos tempos. E muitas vezes ali o dia é uma representação, por exemplo, de períodos mais amplos, 1000 anos,
Para isso ele se apoia até num salmo que fala 1000 anos é um dia para o Senhor. 3 dias, 3.000 anos, 3 milênios a partir da sua vinda, como a expressar esse tempo que agora vivemos, nesse terceiro milênio, onde, dizem-nos os Espíritos, são chegados os tempos de consolidarmos novas mudanças, ou novas bases, sem estabelecer data A ou B, mas esse período, este terceiro milênio que os Espíritos nos têm dito desde o advento do Consolador, esse período é a marca mesmo da consolidação de um ciclo para a abertura de um novo ciclo evolutivo para a humanidade. Por isso, em tantas vezes, nas mensagens, lá em Kardec, ou mesmo nas obras de Chico, veremos, são chegados os tempos nesse sentido. É chegado o tempo da humanidade amadurecer e descobrir e cultivar, sobretudo, essa adoração em espírito e em verdade, que então poderá dar valor a tudo mais o que fazemos aqui, mesmo aos templos materiais, mas, sobretudo, essa vivência da lei divina que não mais esteja restrita a limites físicos ou limites temporais. Porque, por muito tempo até aqui, nossa relação com Deus tem estado restrita a um dia da semana, àquele horário do trabalho, àquele local que visito. Por quantos séculos não temos resumido a nossa experiência com Deus a essas paredes, ou a esses tempos específicos? É preciso agora expandir. E é o que Emmanuel fará, ou falará, no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, em que ele abre esse projeto de comentário do Evangelho à luz da doutrina espírita. Para o Cristo, não existem linhas divisórias entre a oficina e o altar, porque toda a terra, ao mesmo tempo, é a sua oficina de trabalho e o seu altar de adoração. Então, nós estamos vivendo esse momento em que, de fato, um novo templo será edificado. Este, sim, definitivo. Este o tempo não há de consumir, porque os outros um dia serão história, um dia estarão nos livros, ou partes deles, registros deles nos museus, mas serão transmutados, como tudo na matéria. Agora, este templo é definitivo. Este tabernáculo, como Emmanuel disse lá na mensagem que lemos na primeira parte, que Jesus está construindo com o nosso auxílio, por óbvio, este há de perdurar eternidade afora, estabelecendo uma nova característica para a nossa relação com Deus. Não mais de favores, não mais de projeções ou expectativas muito rasteiras, mas, enfim, agora de comunhão. De comunhão. E para que haja comunhão, é preciso antes um elemento fundamental: fidelidade. A primeira mensagem de comentário do Novo Testamento de Emmanuel, não por acaso, chama-se Comungar com Deus. E ele fala exatamente desses dois elementos. Ele diz: não há direitos sem deveres. Não há comunhão sem fidelidade. Como a dizer que vamos angariando o direito de comungar com a felicidade plena, com o amor puro de Deus, na medida em que nos aplicamos nos deveres perante a sua lei, perante os seus sábios desígnios. Fidelidade, portanto, precedendo comunhão. Então, se estamos buscando esse templo, construí-lo para a comunhão com o Criador, em nós, em nosso coração, é preciso compreender que o material, a argamassa, pode ser traduzido na fidelidade, na realização. E é, de certo modo, o que Jesus vai destacar ao longo de todo o sermão profético. Não vamos lê-lo aqui todo, porque só ele daria talvez mais de um seminário, abordando profundamente, versículo a versículo. Mas Jesus ele vem falando dos cuidados que precisaríamos ter com os desvios da mensagem, com as falsas promessas, com os falsos cristos e os falsos profetas que haveriam de surgir, como de fato surgiram ao longo dos séculos. A mensagem, em muitos aspectos, foi sendo soterrada por interesses humanos, foi sendo anteposta por nossos interesses mesquinhos. Jesus nos fala da importância da perseverança, Jesus nos fala da importância da esperança, Jesus nos fala para seguirmos firmes no propósito que nos dá. Jesus nos precavê das dificuldades, das dores e das lutas que viriam, mas acrescenta: isso não é o fim. Quando ouvires falar rumores de guerras, quando ouvires falar discórdias, etc., isso não é o fim.
São dores, as dores do parto de uma nova humanidade. O fim, conclui ele, né, o diz ele, será quando este evangelho estiver pregado em toda a terra. Não no sentido de conhecido, porque, de certo modo, difícil ser encarnado na terra hoje que nunca ouviu falar de Jesus e do evangelho. Mas, quando este evangelho, não no rótulo, mas nos princípios e nos valores, estiver presente em cada coração e sendo a seiva a alimentar toda essa árvore humana, então chegaremos ao fim. Ao fim do quê? Do mundo? Depois acabou? Não, ao fim de um tempo em que, passando a uma nova etapa, seremos chamados a novas perspectivas sobre o universo, sobre o que nos espera. Não sabemos o que nos aguarda aí. No entanto, por hora, essa é a meta. Então, Jesus vem falando de todas essas questões, mas há um aspecto aqui, um trecho em especial, que sempre nos chamou a atenção, porque, como nós mencionamos, essa fala de Jesus no sermão profético ela é muito simbólica. E em alguns momentos, fica até difícil de compreender. Algumas de suas falas parecem completamente antinaturais até. Uma hora que ele fala que o sol haveria de escurecer, que a lua deixaria de dar a sua luz, que as estrelas então cairiam do céu. Né, num entendimento mais superficial, muito literal, parece não fazer sentido. Como assim? O sol vai apagar? A lua vai deixar de dar o seu brilho? Né? Parecem assim, fenômenos extraordinários, miraculosos mesmo, porque fora da lei. Mas aí vem o Espiritismo em nosso auxílio, ajudando-nos a superar os desafios da letra em busca do Espírito, em busca da mensagem. Então, em determinado momento, Jesus diz assim, lá no versículo 15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. A pessoa que lê isso aqui fala, o que ele está falando? Né? A abominação da desolação no lugar santo, quem lê, entenda, Daniel, parece assim, completamente desconexo. Mas aí, mais uma vez, destacamos a importância de penetrarmos no sentido desses textos, com auxílio do Espiritismo, com auxílio daquilo que o próprio Kardec frisou em O Evangelho segundo o Espiritismo, buscarmos conhecer um pouco melhor os elementos da própria época, a própria primeira revelação, que traz muitas chaves de entendimento. Que quando a gente vai lá em Daniel, ele que cunha essa expressão, abominação da desolação, ele está, de certo modo, falando de um desvirtuamento da relação com Deus, em que o sagrado se tornaria instrumento de interesses humanos, em que o que de mais sublime nós recebemos de revelação espiritual estava a serviço das ambições humanas. Isso é a abominação no lugar santo. Isto é, o sagrado contaminado pelas paixões, pelo egoísmo. E isso não se deu com o próprio Evangelho? Né? O Emmanuel ele tem um capítulo fechando aquela obra sua magna, né, que é o livro A Caminho da Luz. Ele termina com o último capítulo intitulado O Evangelho e o Futuro, de onde nasceu inclusive essa reflexão. E ele vem fazendo uma visão panorâmica da história da humanidade, falando da vinda de Jesus, que foi o maior marco para a história humana, mas que passados 3 séculos, de certo modo, começou a perder-se o movimento que dali nasceu. Não a mensagem, porque esta permaneceu impoluta, porque inatacável. Agora, o que nós a ela acrescentamos, ou o que nós fizemos dela, isso começou a se desvirtuar. É, de certo modo, o que Jesus está querendo dizer aqui. E a gente vai ver as conexões. Ele resgata lá Daniel, falando, olha, na hora que chegar no ápice desse processo, haveria uma intervenção do alto. A misericórdia atuaria para que então a mensagem pudesse ser resgatada. E aí a gente vai mais adiante nesse mesmo sermão profético, em que Jesus diz, lá no versículo 29, né? Depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, com rijas trombetas e tal, ele vai usando essas expressões muito simbólicas. Mais uma vez a gente se queda pensando, o que
que ele quer dizer com isso. Qual o sentido disso? Claro que, literalmente, já vamos compreendendo que não faz muito sentido interpretar assim, pelas próprias leis da natureza, pelas próprias leis da física e tudo mais. Mas se a gente pensar num sentido espiritual, se tomarmos aqui a figura de Jesus, o que Jesus e o Evangelho representam para nós como o sol, num sentido espiritual. E não somos nós quem propomos isso. Por exemplo, na doutrina espírita temos várias referências nesse sentido. Lembro-me do livro Ave Cristo, quando o benfeitor Cláudio, no primeiro capítulo, ele faz uma preleção sobre o Evangelho e diz assim: Cristo é o sol espiritual de nossos destinos. Cristo é o sol espiritual de nossos destinos. Por sua vez, Emmanuel, no prefácio do livro Vinha de Luz, nos dirá: o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. E se esse sol que se escureceu, em verdade, representar a mensagem de Jesus, que foi, de certo modo, obscurecida, velada, soterrada pelos interesses humanos. Porque qual a função da lua junto do sol? Na parceria que eles têm, digamos assim. Ela tem luz própria? Ou, em verdade, ela reflete, ou é chamada a refletir a luz do sol? Nesse sentido, qual o papel dos que gravitamos em torno do Cristo? Dos que o seguimos, dos que aderimos à sua mensagem? Não seria o papel de refletir a sua luz? De sermos reflexos cada vez mais límpidos da sua luz, do seu Evangelho? As instituições que julgavam servi-lo ou representá-lo no mundo, não era esse o seu papel? No entanto, o que ocorreu? O que acontece quando a lua se coloca à frente do sol? Nós temos um eclipse. Nós temos um eclipse. E aí, nós vemos Humberto de Campos, no livro Doutrina e Escola, no capítulo 5 e no capítulo 9. No capítulo 5 ele diz assim: a mensagem de Jesus encontrava-se eclipsada no jogo das ambições inferiores. No capítulo 9 ele diz assim: desde o eclipse do Evangelho no culto exterior. Aí a gente fica pensando, será que eles usam essas palavras por acaso? Aí a gente vai a Emmanuel no livro Há 2000 anos, quando no capítulo 6 da segunda parte, Alvoradas do Reino do Senhor, ele traz uma fala do próprio Mestre, no mundo espiritual recebendo os primeiros mártires, dentre eles Lívia, que havia acabado de desencarnar. E ele diz assim: quando se der o eclipse dos meus ensinamentos, os Espíritos não nos dão essas pistas por acaso. No fundo, eles estão a nos dizer: a aflição desses dias, a abominação no lugar santo, foi todo esse processo de desvirtuamento, que quando atingido o ápice, o Cristo com os seus interviram, pois, a fim de resgatar. E o que aconteceu? Quando o sol escurecer e a lua deixar de dar a sua luz, o que aconteceria? As estrelas cairiam do céu e as potências do céu seriam abaladas. Como se inicia o Evangelho segundo o Espiritismo? No prefácio: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, virtude e potência no grego é a mesma palavra, que são as potências do céu, vêm sob o seu comando, quais estrelas cadentes, iluminar os caminhos, restabelecer todas as coisas. Percebem a conexão? E aí outros elementos. Lá, na mensagem do prefácio também, o Espírito de Verdade menciona as trombetas e tudo mais, falando-nos, fazendo uma conexão direta com esse sermão. Como a dizer que depois de todo o período de dificuldade, no advento do Espiritismo, estávamos tendo esse revivecer, essa promessa de Jesus a se cumprir, de que o sol voltaria a brilhar em toda a sua pujança. As cortinas com as quais nós o bloqueamos, aquilo que nós acrescentamos sobre essa mensagem, soterrando-a, eram enfim tiradas para que novamente pudéssemos acessá-la pura, a fim de que fosse ela a luz para esses tempos significativos da humanidade em que nos cabe concretizar
esse novo patamar de evolução. As estrelas cairiam do céu. E para ajudar ainda mais, há uma mensagem que Kardec compartilha na Revista Espírita de fevereiro de 1868, mensagem que, na verdade, foi recebida em 1863, em Bordeaux. Lembrando que, em 1863, Kardec estava trabalhando em O Evangelho segundo o Espiritismo, que é lançado em 1864. Ele, inclusive, faz um retiro. Ele se desloca para Saint-Adresse, que era uma região costeira ali na Normandia, por uma questão de saúde que ele estava vivendo no momento, mas também para dedicar-se a essa obra. Temos as cartas trocadas entre ele e Amélie, em que ele pede orientações vindas de Paris, pelo médium Sr. Dambel, que era um médium de Erasto. Ele pede essas orientações e ele não havia falado para ninguém, nem para Amélie, sobre a obra em que ele trabalhava. E aí, ali em agosto, setembro de 63, ele recebe uma orientação de Erasto dizendo: entendes, porque agora nós tivemos, que trazê-lo até aqui, porque ele foi lá achando que era só por questão de saúde, mas também intuído pelo trabalho. E Erasto diz: entende, porque precisávamos te ter aqui sob a nossa completa inspiração, sem qualquer outra preocupação, porque a obra na qual trabalhamos precisa de um insulamento sagrado. Todas as obras que ele fez são de imensa importância, mas nessa, os espíritos quiseram até levá-lo para que ele não tivesse nenhuma outra preocupação, para que pudesse captar integralmente a ideia. Porque ali, gente, estava sendo iniciado o projeto de reflorescimento do Evangelho para o mundo. O sol, até então obscurecido, eclipsado pelos interesses humanos, voltava a brilhar num alvorecer para a humanidade, a partir daquela obra tão importante. Então Erasto fala isso para ele, nessa mensagem que manda, sem que ninguém soubesse, nem o médium, nem a Amélie, só ele. Erasto manda, orientando nesse sentido. E depois ainda, há uma outra experiência muito interessante, quando ele volta desse retiro, volta para Paris, ele se dirige para a Vila Ségur, que era onde ele planejava morar quando idoso, junto com a Amélie. Eles já tinham adquirido o local lá. Ele, inclusive, desencarna quando estava de mudança para lá, que rompe o aneurisma. Ele estava se mudando para lá e ele, então, desencarna. Não chegou propriamente a morar lá. O sonho dele era morar lá, fazer um abrigo para idosos. Mas ele volta para Paris e fica lá. A Amélie ficou na casa deles e ele fica lá para continuar esse trabalho. E ele é visitado, então, por uma médium de Lyon, que procura ali a Amélie, e a Amélie diz: olha, ele não vai poder atendê-la agora, porque ele está lá na Vila Ségur, está muito ocupado com uma outra atividade e tal. Mas a Amélie sabia que aquela médium, ela tinha clarividência, visão à distância. Ela tinha capacidade de desdobrar-se. E ela então sugere: por que você não vai lá ver o que ele está fazendo? Você não vai lá onde ele está? Para não perder a viagem de todo, né? E aí elas fazem ali, na hora, a experiência. Isso foi compartilhado depois na Revista Espírita de novembro de 1904. Porque a Revista Espírita continuou depois, por muito tempo, até hoje. Agora ela foi revivida, digamos assim. A Revista Espírita continuou sobre outra gestão. Em novembro de 1904, eles compartilharam esse texto de punho de Kardec. Depois a FEB inseriu como apêndice do livro Obras Póstumas. Acho que é um caso de segunda vista, ou um caso de clarividência, algo nesse sentido, o título. E aí ela vai em desdobramento, e ela descreve todo o local que ela nunca tinha visto. Ela descreve onde Kardec estava trabalhando, e Kardec depois põe até uma notinha: olha, é impressionante isso, porque geralmente eu trabalho em tal lugar, mas naquele dia eu estava trabalhando no lugar que ela falou, que não era o comum de eu trabalhar. Ela descreve as janelas, a posição, tudo certinho. Kardec fica impressionado. E aí a Amélie pergunta: como é que ele está, o que ele faz? E ela diz: então, vejo-o cercado por uma multidão de espíritos que velam por sua saúde. Muitos deles parecem muito adiantados, muito elevados, mas um em especial parece ser credor da deferência de todos os demais. Um em especial parece ser credor da deferência de todos os demais. Quem é esse um em especial? E aí ela pergunta: no que ele trabalha? Então essa médium, ela tem, no meu entender, assim, uma das visões mais belas, mais simbólicas para nós espíritas
do que estava sendo efetuado ali, do marco tão importante que nós temos ali com aquela obra. Ela diz, espere, eu vejo um espírito, e ele tem um livro de grandes proporções em suas mãos. Ele abre e eu vejo escrito Evangelho. Olha o símbolo, um livro, ela vê uma cena espiritual, um espírito carregando um imenso livro, luminoso, em que ele abre então e lá está escrito Evangelho. Como afirmar, aqui está sendo dado um passo fundamental. E é o que a gente vê também naquela outra mensagem que iria citar, na Revista Espírita de fevereiro de 1868, recebida em 1863, em Bordeaux. Olha o título da mensagem. As estrelas cairão do céu, pelo espírito do Pur, em que ele fala justamente isso, desse simbolismo aqui do sermão profético. Os espíritos, quais estrelas cadentes, caindo em profusão, isto é, a abertura, enfim, desse intercâmbio com o mundo espiritual, com as vozes dos imortais, que vinham inaugurar para nós esse novo tempo, relembrando-nos, cumprindo aquilo que havia sido previsto, né, acerca do Consolador. Relembrar tudo o que vos disse, explicar tudo o que lhes falei, desdobrar ainda mais, é o que Jesus havia previsto, e é o que os Espíritos, de fato, vinham realizar. Tendo em o Evangelho, segundo o Espiritismo, digamos, a obra inicial, a obra inaugural desse novo tempo de compreensão do Evangelho. Num projeto, gente, no qual Kardec já havia trabalhado antes. Porque, antes de ser possível o advento do Espiritismo, muitas coisas precisaram ocorrer na humanidade. Em especial, saindo da Idade Média, daquele obscurantismo em que estávamos no âmbito da fé, era preciso arejar o pensamento humano, era preciso abrir novas possibilidades. E é aí que surge a Reforma Protestante, com um papel imprescindível nesse contexto. Não só no âmbito religioso, mas também no âmbito do desenvolvimento de várias outras frentes da humanidade, da própria ciência, que mais livre, digamos assim, daquelas limitações impostas pelo dogmatismo, pôde alçar voos nunca antes vistos. E aí surge o iluminismo, aí vem todo o processo que nós conhecemos do século XV, XVI em diante. Mas quem foi um precursor importantíssimo da Reforma, que o próprio Lutero exaltou em seu papel? Jan Hus, o próprio Allan Kardec, em encarnação anterior, preparando o terreno para que depois pudesse dar continuidade à obra, ao compromisso que havia assumido com Jesus. Há até um texto muito bonito, em que Humberto de Campos ele nos traz esses bastidores da encarnação de Jan Hus, na verdade, da encarnação de Allan Kardec. Jesus dirigindo-se ao espírito Jan Hus, falando da próxima encarnação que ele teria como Allan Kardec. Humberto de Campos traz-nos essa mensagem, e é muito bela a descrição da missão que ali ele recebia de Jesus. Então a gente percebe que no sermão profético estão delineados todos esses processos que estamos, ou que temos vivido até aqui. Tanto as dores, para que estivéssemos precavidos, Jesus mesmo dirá, e por abundar a iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. Ele também dirá, quando ouvires falar de rumores, de guerras, nações levantando-se contra as nações, e não só essas guerras em mais larga escala, mas quantas guerras não temos visto no âmbito das contendas, lares conflagrados, né, pelos ressentimentos, pelas mágoas. Quando vires tudo isso, diz Jesus, não vos atemorizeis, não é o fim. Então ele nos precavê do processo, das dores do parto, mas também nutre-nos com esperança, convidando-nos a sermos firmes, a termos essa fidelidade. Em determinado momento do sermão profético ele dirá, e quando forem esses dias, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem no telhado não desçam a pegar as suas alfaias. E os que estiverem no campo não voltem. O que Jesus quer dizer com isso? Nós estamos, por acaso, na Judéia? E aí vem o Emmanuel comentando esta mensagem, exatamente esse versículo, e diz assim, por Judéia, é preciso entender aqueles que já se aproximaram de Jesus, do Evangelho. Então, os que estamos na Judéia, nos momentos que temos vivido, é preciso saibamos ficar nos montes. Não no sentido de fugirmos dos compromissos, da luta,
mas de nos mantendo nos montes do pensamento, nos montes espirituais, podemos no mundo ser aqueles que puxam, que elevam, que soerguem e não descem ao vale, arrastando consigo outros tantos. É isso que Jesus quer dizer. Fugir para os montes no sentido, gente, como nunca, é preciso saber cultivar o que é do alto, pensar no que é divino, no que é sublime, no que é transcendente, para que não nos deixemos absorver ainda pelas névoas densas dos vales humanos, onde muitas criaturas caminham às cegas, pelo desespero, pelo pessimismo, pela revolta, pelo ódio, pelos preconceitos. É preciso subamos em espírito, elevemo-nos pela prece, pelo pensamento, como dizia Paulo, né? Em tudo que for do alto, nisto pensai. Saber realmente valorizar isso, sem naturalmente fugirmos ao que a terra nos pede, o dia a dia nos pede. Mesma coisa, a mesma ideia na frase seguinte, os que estiverem no telhado não desçam. Quer dizer que é para a gente subir no telhado? Como não associar essa fala de Jesus ao conceito de casa mental de André Luiz? O andar superior. Não desça. No sentido de não desconecte disso. Claro que não dá para viver só lá. Né? O próprio André Luiz, o próprio Calderaro, no livro, vai dizer assim, se você viver só lá, você vai viver de contemplação. Não é essa a ideia. Mas é nunca perder o contato com lá. Nunca perder a conexão com o mais alto. Porque na matéria somos como aqueles escafandristas, sabe? Aquela roupa de mergulho enorme assim, para mergulhos em grandes profundidades. E para o indivíduo sobreviver lá embaixo, tem que ter um dutozinho, né, que o conecta à superfície, de onde vem o oxigênio. Nós, da matéria, somos aquele indivíduo lá, em águas profundas, mas nunca perdendo contato com o oxigênio que nos chega da luz do alto. É isso que Jesus quer dizer. Quem estiver no telhado não desce, não, para ficar buscando ilusões, para ficar muito apegado a coisas que passam, para ficar brigando por coisa que é mesquinha, né? Ficar alimentando ressentimento, separatividade por coisa transitória dos homens, por ideologias limitadíssimas dos homens, por personalidades transitórias que hoje estão, amanhã passam e Cristo segue. Nós vamos descer do telhado para ficar brigando por causa disso? É ou não é atual? É ou não é pertinente esse sermão profético? É o que estamos vivendo. Quando os Espíritos falam os tempos são chegados, eles estão falando disso. E os que estiverem no campo não voltem, porque o campo é símbolo do quê? Trabalho. Trabalho. Qual que é a nossa maior garantia, meus amigos? Trabalho. Como dizia certa feita o Chico, alguém procurou ele lá falando, né, que não podia trabalhar muito, tal, porque a vida estava por um fio. E aí o Emmanuel falou assim para o Chico, meu filho, trabalho, engrossa o fio, que é uma beleza, né? Trabalho, engrossa o fio, que é uma beleza. A vida está por um fio. Não, trabalho, engrossa o fio. É isso, gente. Paulo, quando ele foi para a primeira viagem apostólica, ele, Barnabé, e o sobrinho de Barnabé, que viria a ser o futuro evangelista Marcos, mas que à época era muito imaturo ainda, muito inexperiente. Ele foi mais porque a mãe queria do que ele próprio queria, né? A mãe meio que empurrou ele para ir. Ele mesmo assim ainda não tinha tanto o ideal. Paulo percebe isso, mas vamos lá. E aí, viagem vai, viagem vem, né? Imagina, a pé, sol causticante, embarcação, aquelas embarcações da época, dormia ao relento, comia o que tinha, sabe-se lá o que tinha. Ele foi vendo que não era bem a viagem que ele imaginava, assim, no entorno do Mediterrâneo, né? Turística e tal. Ele foi vendo que o negócio era mais embaixo. E aí chega uma hora, Paulo queria sempre ir mais adiante, né? Porque antes a viagem ia a tal ponto. Aí Paulo falou, não, já que chegamos aqui, vamos mais além. Aí, mais uma vez, chegou aquele ponto, já que chegamos aqui, vamos mais um pouco. E aí o Marcos começou, mas será que não dá para voltar agora? Né? Começou a fraquejar. O que foi a primeira providência que Paulo toma? Dá a ele trabalho, uma função. Porque até então ele estava muito espectador.
Barnabé e Paulo faziam trabalho duro e ele ficava ali mais de espectador. Paulo, então, volta-se para Barnabé e fala, vamos colocar o menino para trabalhar, vamos dar a ele. Por que, Barnabé? O serviço no bem é a muralha defensiva contra as tentações. Para a gente não cair nas faixas que ainda preponderam no mundo, de pessimismo, de revolta, de medo, gente, a gente tem que estar operando coração e mente em serviço, porque só assim se acende a luz para dissipar as trevas, igual o dínamo da bicicleta. Só girando é que a luzinha acende. Aquelas bicicletas mais antigas que tinham o dínamo, né? Na hora que você girava, a luzinha do farolzinho acende por causa do movimento. Assim também, dentro de nós, é o movimento, operando potências da alma, sentimento, pensamento voltados para o bem, que produz luz. E só a luz é capaz de dissipar as trevas. Não adianta me revoltar com a treva, não adianta querer atacar a treva, não adianta dar soco na treva, nada disso resolve. Só uma força é capaz de dissipá-la e acendendo luz. E não há meio de fazê-lo sem o trabalho, mas trabalho com sentimento. Trabalho sentido, trabalho vivido com Jesus. Não é só o agir pelo agir, é o agir qualificado pelo amor. Porque então de trabalhação, na conceituação de Emmanuel, passamos para trabalho e serviço. O trabalhação transforma o meio, mas só o trabalho e serviço transforma as criaturas. Então é isso que Jesus está dizendo. Busquemos os montes dos testemunhos, da conexão com o mais alto, do estudo do que é sublime, da oração. Busquemos o telhado internamente, né? Esse andar superior de nossa casa mental. Busquemos o campo operacional, onde estaremos buscando a proteção para que não nos deixemos envolver pelo tumulto que ainda vigora por fora. Porque é natural, em se tratando de uma reforma tão profunda como a que estamos vivenciando, tão visceral, é natural que ela seja muito marcante, que ela seja muito tumultuosa. Está previsto aqui. Por que nos impressionarmos quando surge? Eu me lembro daquela frase de Paulo, quando ele estava para ser preso mais uma vez, né? Já vai colecionando prisões ali, ele estava para ser preso mais uma vez. Eles foram pegos ali numa reunião, chegaram os legionários, cercaram todo mundo e tal. E aí uns quiseram levantar as armas ali para lutar contra os legionários, né? E Paulo acalma todo mundo, serena os corações com aquela autoridade moral, volta-se para eles e fala assim, irmãos, acaso quereis o Cristo sem testemunho? Que Jesus nós estamos esperando. Qual foi o distintivo do Cristo na terra? Os romanos se coroavam com rosas. Jesus foi coroado como? Tem até uma mensagem muito bonita do Emmanuel que ele fala disso. A coroa é o título. E ele diz assim, aos tempos do Cristo, coroavam-se os romanos com rosas. Mas Jesus fez-nos ver que por muito tempo ainda na terra, os seus seguidores serão caracterizados por um distintivo diferente, que não as coroas ilusórias do mundo. Por ora ainda é coroa de espinhos. Mas com Cristo, dizia Bezerra, cada espinho tem 1000 flores. Mas sem o Cristo, cada flor tem 1000 espinhos. Cada flor de tentação, bela, perfumosa, esconde 1000 espinhos. Mas com Jesus, um espinho, aquele espinho na carne que menciona Paulo na sua carta, bem vivido, com resignação, humildade e perseverança, é depois um florescimento sem igual para o Espírito. Isso é Evangelho. Então, irmãos, acaso queremos o Cristo sem testemunho? Na hora que rebenta a tormenta, é agora como nunca que o sermão das bem-aventuranças entoa-se novamente para o mundo. Com um sentido talvez nunca tão profundo e necessário. Onde agora os mansos? Onde agora os pacificadores? Onde agora os resignados? Onde agora os misericordiosos? É isso que está entoando. Não é este o projeto estabelecido para esta nação, mas também para o mundo como um todo? Um novo cântico das bem-aventuranças entoado pelo Evangelho Redivivo? Eis o momento, eis o chamado a todos nós. Por isso, me lembro de um texto, já mencionado aqui, o texto, a fala de Jesus,
no capítulo 2º, na segunda parte, melhor dizendo, capítulo 6º do livro Há 2000 anos, aquela fala dele quando recebe os mártires, lá no mundo espiritual. E em determinado momento ele diz assim, entre a manjedoura e o Calvário, tracei para as minhas ovelhas o eterno e luminoso caminho. O Evangelho floresce agora como a seara imortal e inesgotável das bênçãos divinas. Não descansemos, contudo, meus amados, porque tempo virá na terra em que todas as suas lições hão de ser espezinhadas e esquecidas. Depois de longas eras, para consolidar-se com o sacrifício de tantos, os mártires, por exemplo, a doutrina de redenção será chamada a esclarecer o governo transitório dos povos. Ou seja, imaginemos só quando, nas posições de administração do mundo, o princípio norteador seja aquele assim, o maior será o menor e servidor de todos. Imagina quando a gente alcançar esse patamar, porque é isso que há de ocorrer. Quando o Evangelho penetrar as próprias organizações sociais, não na fórmula rotular apenas, não na fórmula convencional, mas quando esses princípios nortearem as sociedades. Prossegue ele. Mas o orgulho e a ambição, o despotismo e a crueldade hão de reviver os abusos nefandos da sua liberdade. O culto antigo, com as suas ruínas pomposas, buscará restaurar os templos abomináveis do bezerro de ouro. Então, aquela falsa noção nossa de adoração, os outros tantos deuses que cultuamos antes do Criador da vida. Quantos deuses ainda não temos cultivado? A começar pelo Deus do eu, naquilo que conhecemos como egoísmo, culto do eu. Quantos bezerros de ouro ainda temos? O próprio Erasto, quando manda a epístola para os espíritas leoneses, Kardec é o emissário da epístola, ele diz, a nossa batalha é ainda contra o paganismo romano, tão vivo no mundo. Mudaram-se os cenários, as aparências, mas, digamos, o desafio ainda é o mesmo. O materialismo, o egoísmo, com os seus filhos diletos, aos quais ainda imensa parcela da humanidade presta culto. Ao dinheiro, ao prazer, ao poder, às ilusões. Então é ainda o paganismo com o qual lutamos, especialmente dentro de nós. Os preconceitos religiosos, as castas clericais, os falsos sacerdotes, restabelecerão novamente o mercado das coisas sagradas, ofendendo o amor e a sabedoria de nosso Pai, que acalma a onda minúscula de um deserto do mar, como enxuga a mais recôndita lágrima da criatura vertida no silêncio de suas orações, ou na dolorosa serenidade de sua amargura indizível. Soterrando o Evangelho na abominação dos lugares santos, a gente lembra dessa expressão aqui? Abominação da desolação no lugar santo. Por que Emmanuel traz isso aqui na fala de Jesus? Ou Jesus traz-nos isso? Ele está apontando lá para o sermão profético. Quando o Evangelho fosse soterrado, quando a abominação da desolação, o que ele faria? A gente vai ver. Os abusos religiosos não poderão, todavia, sepultar o clarão, o sol, das minhas verdades, roubando-as aos corações dos homens de boa vontade. Quando se verificar este eclipse, a palavrinha aqui de novo, da evolução dos meus ensinamentos, nem por isso deixarei de amar intensamente o rebanho das minhas ovelhas tresmalhadas do aprisco. E aí mais adiante ele diz, quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, quando o sol deixar de dar a sua luz, a lua também, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne. O que Jesus está recapitulando aqui? O profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Quando o profeta Joel diz, e naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. O que essa profecia de Joel, Emmanuel vai dizer? É a profecia do advento do Consolador. Essa universalização do intercâmbio com os imortais.
Quando a escuridão atingiu o ápice, então, Jesus abriu as portas, as janelas, as cortinas para a luz dos céus. É isso que ele diz, ó. Quando isso se desse, derramarei minha luz sobre toda a carne, e todos os que vibrarem com o meu reino e confiarem nas minhas promessas ouvirão as nossas vozes e apelos santificadores. Pela sabedoria e pela verdade, dentro das suaves revelações do Consolador, meu verbo se manifestará novamente no mundo, para as criaturas desnorteadas no caminho escabroso, através de vossas lições que se perpetuarão nas páginas imensas dos séculos do porvir. Então, essa fala de Jesus aos mártires é, de certo modo, a explicação do próprio sermão que ele havia deixado no Evangelho, falando-nos do advento, do Espiritismo, do Consolador. O Evangelho recuperado, refletido agora em sua pujança, para iluminar os nossos caminhos do porvir, iluminar o nosso mundo interior, para que não nos falte agora lucidez. Lucidez vem de luz, recebida e, de certo modo, digerida, para que não nos falte lucidez quanto ao que se nos pede, ao nosso papel nesta construção. E por isso, amigos, encerramos as nossas considerações com uma fala do próprio Emmanuel, naquele capítulo que já mencionamos, que de certo modo foi o nascedouro da nossa reflexão, o Evangelho e o futuro, lá no capítulo 25 do livro A Caminho da Luz, capítulo que fecha a obra, apresentando-nos essa visão do porvir. E ele diz assim, em determinado momento, né, ele vem mais uma vez falando da vinda de Jesus, dos desvios pelos quais a mensagem passou, de como o homem espiritual ficou, de certo modo, estacionado, enquanto o homem material muito avançou nas suas descobertas, nas tecnologias que pôde desenvolver, mas que é chegado o tempo dessa equiparação, digamos assim. É chegado o tempo, diz ele, de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. Então é preciso que agora, mais do que de espiritismo ou espiritualismo, diz nos Emmanuel, estamos necessitados de espiritualidade, ou seja, é preciso que esses conhecimentos perpassem a nossa vida na matéria, para que ao invés de materializar o espírito, como muito temos feito até aqui, saibamos espiritualizar a matéria e a vida na matéria, que é o grande chamamento a todos nós nesses tempos que vivemos. E aí ele fala dessa missão do Espiritismo enquanto consolador, no resgate, né, da alma, do cerne de todas as expressões religiosas, daquilo que são os fundamentos universais, que hão de nos conduzir a novos tempos. E aí ele diz assim, toda a realidade é a do Espírito e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. Ele escreveu a obra no século XX, mas a gente pode entender que esse período se expande, né? Esse período que vivemos é um período realmente de aflição. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha, e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Amor e dor como mestres, ambos como auxiliares à nossa evolução, complementando-se, né, em suas tarefas. E aí, mais adiante, ele diz, todavia, os operários humildes do Cristo, ouçamos a sua voz no âmago de nossa alma. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado. E o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverteram,
ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Ainda que sejamos nós, amigos, quais a figura de João Batista, falando no deserto, mas que falemos mesmo assim, porque os ecos hão de alcançar um coração que seja, e a nossa tarefa estará cumprida nesse sentido. Todos somos chamados ao grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Lembrando e concluindo com Paulo, não há glória maior neste mundo, meus amigos, do que estar o indivíduo a caminho do Cristo, nosso Senhor. Que Ele nos abençoe, portanto, que Ele nos inspire e ilumine, e que, inspirados por essa visão do futuro que o Espiritismo nos abre, estejamos conscientes do quanto nos cabe trabalhar pelo Evangelho, aqui e agora, consolidando essas bases do mundo regenerado que todos esperamos. Que o Senhor nos abençoe a todos. Ficamos agora à disposição para alguma pergunta que porventura tenha surgido aí durante a reflexão. Muito obrigado. Muita paz.